Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade daqueles que estão aqui hoje, a presença da espiritualidade. Agora, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos conectar com essa egrégora de luz, esses amigos invisíveis que se fazem presentes na manhã de hoje, em número muito maior e mais amplo do que os encarnados que aqui se encontram presentes nessa manhã de hoje. Nesse momento, sentindo mãos operosas, mãos amorosas, posicionando-os no nosso peito, no nosso coração, enviando energias de amorosidade, de calma, de mansuetude, de amor, aliviando todas as nossas dores, todas as nossas angústias e fortalecendo o nosso espírito diante das turbulências da vida, dando-nos a oportunidade de olhar para dentro de nós o que temos de mais belo, de mais bonito em nossa alma, para que nós possamos, nessa busca interna dentro de nós, utilizar todos os recursos que Deus deposita em nós, na certeza de dias melhores, a começar por nós mesmos, nos nossos lares, com os nossos mais próximos, com a natureza, para que assim a gente vai conquistando bagagem para ampliar o nosso amor, o nosso afeto e o nosso carinho. Pai nosso que estás nos céus, graças a Deus. Hoje eu vou pedir pro guerreiro bater um papinho com a gente. Bom dia para vocês também. Às vezes a gente pensa em soluções para dificuldades dos outros e busca o tempo inteiro corrigir a atitude alheia, imaginando que o outro deve fazer aquilo que nós sugerimos. E a partir do momento que isso não acontece, que ele se mantém na trajetória que ele combinou do outro lado, porque cada um de nós combina o que deve fazer quando chega aqui, nós nos revoltamos, nós nos frustramos e costumamos dizer que nos decepcionamos com fulano, com Beltrano, e não entendemos que nós não temos o direito de interferir na vida dele. Porque a cada vez que a gente interfere tentando mudar a trajetória de alguém, nós nos tornamos um obsessor daquela criatura. Quando ele deixa de fazer aquilo que veio fazer para seguir a orientação que nós estamos dando, ele está seguindo um caminho que não é o dele. O tempo que nós temos para nos fazermos felizes é a nossa vida. Foi para isso que nós viemos aqui. É a única recomendação que nós recebemos. Venha, vai, se faça feliz. Quando do seu nascimento,
Um documento chegou naquele exato momento em que seu corpo aflorou. Nele, o universo inteiro declarava o seu amor por você, por cada um de nós. Neste documento estava escrito com letras garrafais: ser amado, já que assim você o quis, eu lhe dou a minha bênção, vá e se faça feliz. Esta é a recomendação que estava gravada e embaixo assinado: Jesus. Ele nos orienta que venhamos para nos fazermos felizes. É a única obrigação. Cada um de nós é o único ser humano a quem temos obrigação de agradar e de fazer feliz. Cada um de nós precisa entender que o caminho que o outro trouxe é direcionado por ele e que só ele tem poder para modificar. Quando nós nos preocupamos em tentar agradar alguém, esquecendo que nós viemos para nos fazermos felizes, e direcionamos o nosso objetivo em fazer o outro feliz, porque desde cedo a gente foi ensinado a agradar para ser aceito na sociedade. E isso nos torna pessoas submissas, porque nós nos preocupamos em fazer o outro feliz. E, na verdade, além de não termos este poder, nós nem sabemos quando estamos agradando. Porque no momento em que a gente faz um carinho em alguém, este outro pode estar aceitando por alguma razão, mas intimamente ele está revoltado com aquilo. Ele não quer aquele carinho, mas por alguma razão ele não pode nos dizer. O que me faz feliz não necessariamente faz o outro. E a gente precisa entender isso e aceitar com naturalidade que não podemos nos frustrar com as atitudes do outro porque ele não fez o que nós queríamos, porque ele é um ser humano independente de nós, que precisa seguir o seu caminho, que tem uma linha mestra de conduta que trouxe do outro lado toda uma trajetória que ele combinou de passar, ele precisa passar. Quando nós pedimos para reencarnar, nós nos reunimos com um grupo de privilegiados, ascensionados, que nos orienta e que combina conosco. Nós temos um mapa reencarnatório que foi planejado por nós, junto com aquele grupo que vai nos guiar enquanto estamos aqui. Nesse mapa reencarnatório consta tudo que a gente precisa passar. Todos aqueles com quem a gente já decidiu que está em condição de se reaproximar, de reparar dificuldades que provocamos em vidas passadas e todas as situações que para nós foram desagradáveis e que precisam ser corrigidas e que nós tomamos a decisão de vir para resolver. Ao chegar aqui, nós nos esquecemos disto, porque o véu do esquecimento interfere e nós temos essa dificuldade. Mas entender que o outro precisa seguir o caminho dele e que nós devemos seguir o nosso é uma necessidade. É algo que algumas vezes a gente esquece, insiste
em que um amigo que está seguindo numa trilha que não é agradável, que a gente acha errado, ele não deve seguir por ali, e vamos insistir com ele para que ele mude aquela trajetória. Nós nos aborrecemos, mas ele precisa seguir a vida dele. E nós não temos esse direito. Entender que viemos com esse único objetivo de nos fazermos felizes é algo que precisa ser assumido. Porque fazer alguém feliz é muito difícil. Porque aquilo que me faz feliz não necessariamente fará feliz qualquer outra pessoa. Além disso, o tempo de cada um é diferente. Às vezes, eu me encontro em determinado local, em uma situação que não me agrada, mas eu preciso passar por aquilo. Quando nós decidimos o que devíamos passar com aquele grupo e montamos o nosso mapa reencarnatório, isso não significa que a gente tenha a obrigação, que tenhamos que passar por aquilo como um destino traçado. Nós precisamos, sim, passar por aquelas situações, mas os caminhos que nós vamos seguir para passar por ali, isso é livre-arbítrio. Isso é escolha nossa. E o livre-arbítrio é o poder maior que nós temos. O livre-arbítrio é o poder que temos de criar a estrada pela qual vamos seguir no nosso futuro. O que estamos fazendo aqui e agora prepara o nosso caminho para o dia de amanhã. Em qualquer situação, o livre-arbítrio nos orienta para o dia de amanhã. Tudo que fazemos é plantio para colher no futuro. Tudo que a gente pratica de bom ou de mal é preparando a estrada que a gente vai seguir. Porque nós somos os engenheiros da nossa própria estrada. Nós estamos nos dedicando a cada vez que pensamos algo em criar um caminho que nos proporcione uma viagem tranquila no futuro. A estrada que nós vamos trilhar depende daquilo que a gente faz hoje. O dia de amanhã é colheita daquilo que fazemos hoje. Isso a gente precisa entender e aceitar para não permitir ter que voltar para fazer as mesmas coisas. Quando nós nos encontramos num grupo familiar em que temos dificuldade de relacionamento, não é por acaso. É porque precisamos e combinamos de estar junto com aquelas pessoas, com aquele grupo de almas, para que pudéssemos resolver situações que criamos, situações mal resolvidas criadas no passado. A necessidade de estar aqui junto com eles é uma obrigação que nós temos e que nos permite estar ali porque combinamos. Nós não nos lembramos daquilo que foi combinado. E, eventualmente, a gente circula por caminhos inesperados. Nós, para entender um pouco melhor, num determinado dia, eu estava arrumando as minhas coisas para o trabalho e encontrei uma foto de 30 anos atrás, onde, numa empresa que trabalhávamos, eu e alguns colegas,
nós tivemos um momento de muita satisfação em que fomos premiados com uma situação nacional que pela primeira vez aconteceu. Eu e um outro colega fomos os favorecidos naquela época. E naquele dia, fazia muito tempo eu não ouvia. Eu caminhava no Gonzaga em direção a um cliente e percebi uma pessoa que me pareceu ele e tentava se esconder, como se quisesse não me ver. Eu me dirigi até ele e realmente o reconheci. Você está vendo, meu irmão? Ele estava um caco. É um bagaço, né? A imagem que a gente tinha daquela época, eu trouxe aquela foto e conversei com ele. O que está vendo contigo? O que aconteceu? Ah, guerreiro, você lembra da fulana, que é a pessoa com quem ele se casou? Nós nos casamos na mesma época. Ela me traiu, olha o que ela fez comigo. Eu falei, caramba, cara, mas isso é natural, a gente vai ter que encarar isso. Você se entregou desse jeito, por quê? Porque eu não consigo mais viver, como é que eu vou seguir a minha vida dessa forma? É difícil a gente entender como é que passa na cabeça do outro. Mas por alguma razão aquela foto foi comigo. E a gente começou a conversar e eu lembrei disto com ele. E nós revivemos aquele momento com tanta alegria que ele esqueceu daquilo naquela hora. Eu não sei se depois ele seguiu a vida e mudou, mas não o vi mais. Mas aquilo pode ter mudado o caminho que ele estava seguindo. E não foi por acaso que a espiritualidade nos levou a encontrar aquela foto naquele dia e mostrar para ele. A espiritualidade age em nossas vidas para que a gente possa auxiliar aqueles que estão caminhando e tentando achar caminhos porque se perderam. O momento do processo evolutivo daquele irmão estava negativado. E só ele é capaz de mudar. Talvez a injeção de ânimo que ele recebeu naquela hora possa elevá-lo novamente e trazê-lo à vida que ele tinha esquecido. Outras vezes, a gente procura entender por que alguém está tentando prejudicar a nossa caminhada. Mas será que o outro tem poder para isso? Às vezes, alguns de nós se entrega a pensamentos negativos e levamos essa energia com o objetivo de dificultar a vida alheia. A algum momento nós vamos entender que o maior poder da nossa vida é a força de vontade. E essa vontade está na nossa mente. Quando nós decidimos mentalizar algo em prejuízo do outro, estamos praticando magia negra e precisamos mudar de imediato este comportamento. Primeiro, porque estamos plantando ali
a semente que vamos colher no futuro, porque em qualquer situação, a lei de ação e reação vai nos encontrar e vai nos fazer resolver aquilo de alguma forma. Vamos colher o fruto, vamos nos conscientizar de que aquele não é o caminho e vamos procurar reparar o mal que fizemos. Cada vez que aqui voltamos, temos coisas a resolver e precisamos achar este caminho. Cada vez que aqui chegamos, conscientes de que precisamos atualizar as nossas dificuldades, corrigindo o mal praticado no passado, nós nos enxergamos com alguma dificuldade, porque não nos sentimos capazes de fazer. Quando o universo sabe que nós estamos prontos, ele coloca diante de nós a situação. E entender que estar pronto é por isso que recebemos aquela facilidade, que recebemos aquela situação para ser cumprida. Nem sempre é fácil, porque nós não nos sentimos capazes, porque nós estamos com receio de errar, porque nós estamos com vergonha de não dar certo, mas nós somos capazes, porque o universo não traria para nós uma situação que nós não estivéssemos em condição de colher, de realizar. Hoje, por alguma razão, eu vou contar algo que é parte da minha existência, que faz parte do meu processo evolutivo. Eu tenho quando nasceu a minha filha primeira, em 1972, a minha mulher teve um parto difícil e levou 19 pontos em cada perna, que os pontos infeccionaram. E à noite eu passei a cuidar da criança. E me acostumei com aquilo. Tive mais 2 filhos e cuidei deles também. Os netos cresceram na minha casa e, por hábito, eu cuidava deles. Uns 2 anos atrás, eu resolvi adotar uma criança. A minha mulher morreu há 30 anos. E aí reuni os meus filhos no Dia dos Pais e propus para eles que eu queria adotar uma criança. Eu tinha trazido a criança para ser conhecida por eles, mas a recusa das minhas filhas, são 2 filhas e um menino, foi definitiva, que não tinha cabimento, que eu não podia fazer isso. Como é que eu ia adotar uma criança daquele jeito?
E foi uma decepção naquela hora. E, na verdade, eu fiquei triste e tive que devolver esta criança. Só para que vocês tenham ideia, a criança tinha 1,60 m, 23 anos, e a gente está tornando esse momento mais sorridente, porque, como brincadeira, a gente desvia. Isso não é sério, isso é uma brincadeira para que a gente tenha um alívio dessa dificuldade. Nenhum de nós está aqui por acaso. Nenhum de nós veio aqui sem que estivesse determinado, sem que houvéssemos combinado esta situação. Cada um de nós tem um caminho a seguir. Cada um de nós tem uma história para contar. E precisa enxergar este caminho para sair da dificuldade em que se encontra. Todos estamos aqui com uma lição de vida a ser cumprida. Às vezes a gente segue numa linha que não nos traz o complemento que a gente queria. E às vezes a gente encerra sem encontrar palavras para justificar. Eu agradeço a presença de vocês. Que a paz de Jesus ilumine o nosso caminho. Bom, pessoal, vamos então nesse momento, né? Agradecer essa oportunidade. Esse desabafo, né? Esse desabafo serve pra gente também, né? Todos nós temos as nossas dores, as nossas angústias, as nossas dificuldades. E o objetivo aqui é justamente isso. A gente partilhar as nossas dores pra gente se fortalecer como família. E essa é a proposta dessa casa, essa é a proposta da espiritualidade, né? Todos nós temos uma história para contar. Todos nós somos um livro aberto, né? De alegrias, tristezas, mas que nos dá a oportunidade de estarmos para fazer o melhor que está ao nosso alcance. Então vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, encerrando esse mini conteúdo de hoje, essa troca de experiência, essa troca de aprendizado. Que cada palavra que foi dita nessa manhã de hoje sirva para fortalecer o nosso espírito, para fortalecer as nossas dores, entendendo e compreendendo que a verdadeira cura nasce dentro de nós com a aceitação da nossa vida, com a aceitação dos sabores, com os desafios propostos, porque, como foi dito, a espiritualidade acredita na nossa capacidade, acredita na nossa força. Não importa se muitas das vezes nós venhamos a nos sentir sozinhos, renegados, como se a gente se sentisse às vezes à deriva, num barco a naufrágio, sem pessoas ao nosso redor. Mas se nós temos a certeza que nós não estamos sozinhos espiritualmente, que esse mundo espiritual é tão presente na nossa vida, nos sustentando, nos fortalecendo, nos direcionando para o caminho certo, a gente nunca vai se sentir sozinho.
A gente sempre vai se sentir rodeado de amigos verdadeiros, porque esses sim, se realmente se preocupam conosco. Esses sim estão ao nosso lado nos momentos mais difíceis. Muitos partem, muitos voltam, novos reaparecem, porque a vida na matéria é transitória. Mas o Espírito, por ser eterno, tem amizades eternas, companheiros eternos, que vibram pela nossa caminhada, vibram pelo nosso aperfeiçoamento. E agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa manhã de hoje, levando o nosso carinho, o nosso alento, a todos aqueles também que não puderam vir, a todos aqueles que estão em tratamento, que passam em dias diferentes. Levem o nosso amor, o nosso carinho e a nossa gratidão. Que assim seja, graças a Deus. A gente agora vai